aí pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Aldrin de Carvalho, esse aqui é o meu canal, que é o canal do Aldrin, e hoje a gente está aqui de novo para dar prosseguimento à nossa resenha da história da filosofia do Giovanni Reale e do Dario Antiseri. Lembrando sempre de que vocês podem comprar tanto este volume aqui, como os outros volumes pelos links na descrição. Tá? Você comprando, você me dá um dinheiro indiretamente, porque vem uma comissãozinha para mim. Tá? Então é muito bom, não te atrapalha e me ajuda também. E, bom, hoje a gente vai começar a falar de um autor novo, né? A gente vai falar de Pedro Abelardo, que é um autor muito importante na Idade Média e que, enfim, geralmente é pouco estudado, né? Na verdade, a gente não costuma ouvir falar muito dele. A gente ouve falar bastante dele, mas pouca gente pega realmente esse autor para ler, né? Pouca gente sabe o que ele fala. Apesar de ser um nome muito conhecido, fala-se pouco dele e hoje a gente começa essa série de vídeos falando justamente da pessoa dele, das obras dele e da doutrina dele, tá? Mas antes da gente continuar então e a gente começar a falar sobre isso, eu vou lembrar a vocês de que mesmo que vocês, enfim, por algum motivo não comprem os livros pelos links na descrição, mas queiram me ajudar de alguma forma, queiram dar um dinheiro para o canal, vocês podem fazer isso através da chave Pix, que está embaixo. Também vocês podem fazer isso através dos Super Chats, durante as lives que rolam aqui. E além disso, vocês podem dar a contribuição que provavelmente é a mais interessante para o canal, que é a contribuição no Apoia-se. Né? No Apoia-se você seleciona uma quantia qualquer que você quiser, no meu caso a partir de R$2, e você doa sempre mensalmente. Né? Bom, nossos apoiadores até agora são vários, né? Entrou gente nova aqui, mas a gente tem o Matheus Reis, o Pedro Henrique, o Pedro Barbosa, o Nivaldo, o Luiz e o Davi, de públicos, e também tem outros 3 que não estão com apoio público. Mas, enfim, de qualquer forma, aí salve para todos eles, vocês são incríveis. Se você quiser fazer parte desse grupo, clica aí embaixo, tá? Tem um link aí, tudo certinho na descrição. Então, gente, como eu estava falando, a gente vai falar de Pedro Abelardo hoje. Antes de entrar e falar sobre as doutrinas propriamente ditas dele, o Reale vai falar aqui um pouco pra gente sobre a vida e as obras, né? E a gente vai falar principalmente disso neste vídeo e depois a gente vai para a doutrina dele. Mas não deixa de ser um vídeo muito importante este vídeo de introdução aqui. Bom, o que ele começa dizendo? Enquanto Anselmo de Aosta, né, Anselmo da Cantuária, enfim, de que a gente falou nos últimos vídeos, foi a figura mais representativa do século XI, aliás, do século XI, Abelardo foi a figura mais prestigiosa do século XII. E ele fala aqui que é preciso referir-se aos seus escritos para compreender a gênese dos métodos das grandes escolas universitárias do 200, né, do ano 1200. Então, é um autor que vai influenciar muito quem veio depois, né, e ele vai ter nesse século um papel, vamos dizer, melhor dizendo, uma importância análoga à que teve Santo Anselmo para o século anterior. Então, é obviamente um autor muito relevante. Se você não sabe quem é Santo Anselmo, volte aí nos outros vídeos, a gente falou bastante sobre ele. À luz de sua vida atormentada e inquieta, e à luz de suas obras ricas de fermentos críticos e de novas indicações metodológicas, Abelardo aparece como figura estimulante e antecipadora de muitos problemas da Idade Média. Ele vai ter uma posição sobre o problema dos universais, que é uma discussão que vai marcar toda a Idade Média, mas a gente não vai falar dela nesse momento aqui do Pedro Abelardo. A gente vai falar quando a gente for falar do problema dos universais em si mesmo, que deve ser logo depois do Pedro Abelardo, se eu não estou enganado. Mas então, ele ressalta aqui questões metodológicas, né? Então Pedro Abelardo ele vai ter uma preocupação muito, muito cuidadosa com a questão do método, né? Vai dizer que o método, na hora de investigar as questões, é muito importante. E, bem, vai influenciar toda a Idade Média que vier depois. Né? Provavelmente no próximo vídeo a gente vai falar disso. Com a história Calamitatum, né, a história das minhas calamidades, Abelardo nos deixou uma autobiografia interessante, viva, humana e, do ponto de vista histórico, crível. Nascido em Le Palais, perto de Nantes, em 1079, filho de um militar que amava as letras, foi discípulo de Rosselino em Lonches, de Guilherme de Champeaux em Paris e de Anselmo de Laon. Todavia, mais do que humilde discípulo, mostrou-se sempre insatisfeito e crítico em relação às doutrinas professadas por seus mestres, sobretudo em relação à natureza dos universais e ao uso da dialética. Como eu já falei, a questão dos universais vai ser um ponto sobre o qual Pedro Abelardo vai ter uma posição especial, né? Ele vai pensar sobre esse tema de maneira original, mas também aqui a questão da dialética. A questão da dialética vai ser justamente algo que vai
Bom, se não me engano, vai perpassar aí todo o resto dos vídeos dele, a gente vai acabar falando sobre dialética. Realmente ele vai enfatizar muito essa parte, né, a tal da razão crítica, né, a gente vai aprofundar também o que isso significa e para que ela serve. Depois de algumas tentativas de ter uma escola própria, primeiro em Melun e depois em Corbeil, eu não sei falar francês, mas algo por aí, conseguiu abrir uma na colina de Santa Genoveva, em Paris, a qual logo se encheu de estudantes e admiradores. Então dá para ver que ele era uma figura que na própria época dele era muito admirada, tanto que conseguiu reunir vários alunos, vários discípulos nessa empreitada dele de construir uma escola. O período mais brilhante de seu magistério coincide com os anos 1114 até 1118, quando ocupou a cátedra da Escola de Notre-Dame, que foi o primeiro núcleo de uma universidade livre na França. A gente já falou um pouco sobre a Universidade de Notre-Dame e outras escolas, também outras universidades, no vídeo sobre as universidades. Logo quando a gente estava começando a Idade Média, logo depois da gente falar de Santo Agostinho, lembrando que o Real ele dá uma misturada na ordem cronológica quando chega ali na patrística, então ele deixa Santo Agostinho por último, ele faz o percurso da patrística grega, depois volta, faz o percurso da patrística latina e deixa Santo Agostinho no final. Logo depois dele a gente começa a falar das universidades, de Santo Alcuino de York, Carlos Magno, e esse tipo de coisa. Então, e a gente sabe que a Universidade de Notre Dame foi justamente uma dessas primeiras a ter um papel de destaque ali, nesse momento em que as universidades estavam surgindo. Remonta a esse período sua célebre e dramática aventura com a jovem literata Heloísa, ao fim da qual ela entrou para o convento e ele se tornou um monge. Foi nesse período, então, que ele conheceu Heloísa, que, como fala, que é uma jovem, e ele teve, não dá para contar a história inteira, eu também não sei contar a história inteira, pretendo estudar isso um pouco melhor no futuro, mas ele teve uma história com essa garota, e o fim dessa história amorosa, terminou de um jeito trágico, e ele acabou, ela acabou indo para o convento, ele acabou indo virar monge. Contra a vontade deles. Se não me engano, contra a vontade deles. Eu acho que é por isso que é trágico. Eu acho que foi contra a vontade deles. No concílio de Soissons, não sei, deve ser alguma coisa assim, em 1121, algumas de suas teses sobre o mistério da Santíssima Trindade foram condenadas. Então, escreveu algo aí que foi posteriormente considerado como errado, como herético. No concílio de Sens, em 1140, foram rejeitadas como desvios outras teses suas, relativas à lógica e o papel confiado à ratio na investigação das verdades cristãs. Então é muito interessante, quando a gente for falar da ratio, da relação entre fé e razão e tudo mais, a gente vai ver que a posição dele quanto a isso é realmente bem distinta dos outros autores, da de outros autores. Geralmente a gente vê aquilo que Anselmo fala, de creio para compreender depois. Então primeiro você crê e depois você entende, joga sua razão sobre essa fé que você já tem, sobre os conceitos, sobre os preceitos dessa fé que você já tem. Mas com Pedro Abelardo isso vai ser, de certa forma, invertido. Vai ter alguns pontos bem diferentes, mas a gente vai ter um momento especial para tratar disso. Mas de qualquer forma, dá para imaginar a polêmica que esse tipo de coisa gerou, simplesmente por isso que está escrito aqui. Ou seja, que algumas das suas teses foram condenadas, inclusive no que diz respeito ao papel da ratio, e, da sua articulação com a fé, com as verdades cristãs da fé. Apelando ao Papa por uma avaliação mais justa, no curso da viagem, cansado e prostrado, se detém em Cluny, onde é recebido benevolamente por Pedro Venerável. Foi aí que, recolhido em oração, morreu em 1142. E aí, esse Pedro Venerável, ele ditou o seguinte epitáfio para o túmulo de Abelardo, que se celebrizou. Sócrates da França, sumo Platão do Ocidente, moderno Aristóteles, êmulo ou maior dos dialéticos de todos os tempos, príncipe dos estudos, famoso no mundo, gênio multiforme, penetrante e agudo, tudo superava com o poder da razão e a arte da palavra. Esse era Abelardo. Então, esse Pedro, claramente, eu gostava muito dele e, obviamente, ele não era o único. A gente consegue ter ideia do impacto que ele causou simplesmente por isso. Sócrates da França, Platão do Ocidente, Aristóteles da modernidade. No caso, a modernidade para eles era o que estava se passando ali, evidentemente.
Mas enfim, é muito interessante ver que já em vida, então, ele causou todo esse impacto e as pessoas já o conheciam com uma fama muito positiva. Né? Apesar dele ter sido condenado, de algumas teses terem sido condenadas, e todas essas questões. E quando 20 anos depois Heloísa morreu, por sua vontade foi sepultada na mesma tumba de seu venerado Abelardo. Então acabaram juntos de certa forma. Né? Podem-se catalogar os escritos do inquieto filósofo em 4 setores. Tá. E aqui, então, agora vamos falar das obras dele. Né? Ele divide as obras, então, justamente em 4. Aliás, em 4 setores, em 4 temas, por assim dizer. Os setores lógico, teológico, ético e autobiográfico. Bom, primeiro no que se refere à lógica, tem as glossas literais. Eu não sei se... Não, isso aqui não é latim, não. Glosas literais, acho que é só isso mesmo. Tá, acho que está em português. Ao de interpretazione, ao de divisione de Boécio, a Porfírio e as categorias publicadas pelos modernos com o título de Introductiones Parvulorum, para os estudantes iniciantes, ou Introductiones Dialecticae. Logica Nostrorum, Logica Ingredientibus, das primeiras palavras do texto, e Dialéctica. Né? Então tem essa introdução aos iniciantes, nessa lógica para os principiantes. Eu tenho esse texto aqui em casa em português, inclusive. Tem pela não lembro qual que é a editora, mas é pela Coleção dos Pensadores. Né? Uma das edições dos Pensadores tem essa obra no volume junto com as obras de Santo Anselmo. Enfim, também tem esses outros estudos de lógica. Né? No que se refere à teologia agora, tem a teologia cristiana, ou também teologia summi boni, né, do sumo bem, teologia, ou também introductio ad theologiam, ou theologia scholarum. E ele fala aqui que deve-se notar que Abelardo foi o primeiro a usar o termo teologia, agora eu dei um branco, não sei se esse G em latim, como é que fica, eu tô meio enferrujado agora, realmente, enfim. Mas ele fala aqui que o Abelardo foi o primeiro a usar o termo teologia, eu acho que é isso mesmo, como síntese da doutrina cristã. Então, olha que legal, né? Aqui com o Abelardo a gente já tem essa completa incorporação do termo teologia, né? Que já tinha o seu histórico, né? Mas, assim, parece que ficou consolidado mesmo com o Abelardo. Assim, a partir do Abelardo que isso fica mais... enfim, passa a ser mais natural usar esse termo para falar do conjunto das verdades cristãs e do estudo que se faz acerca disso. Bom, antes dele, em Santo Agostinho, no começo da Idade Média, teologia designava a especulação pagã ou puramente filosófica sobre a divindade. Então, teologia antes disso estava falando, enfim, era especulação acerca do Deus, tal Deus dos filósofos, né? Aquelas especulações acerca do que seria Deus, mas sem ter esse aspecto da revelação ali dentro do... sem considerar nenhum aspecto da revelação do cristianismo, nem nada do tipo. Além disso, comentária in Epistulam Pauli ad Romanos e Expositio in Hexameron. Né? Então, exposição do Hexameron. Acho eu já devo ter mencionado aqui, né? Vários autores têm obras com esse título, né, sobre isso. E, bom, e também comentário à carta de Paulo aos Romanos. No que se refere ao método, ainda dentro dessa parte de teologia, né, pelo que parece, é importante o sic et non, né, o sim e não, que representam uma boa coletânea de sentenças extraídas dos padres e das escrituras sobre 158 problemas teológicos, onde as sentenças são contrapostas. Né? Então, aí você tem um trabalho comparativo, né, provavelmente, dos escritos dos padres anteriores, né, dos autores da patrística e tudo mais. No que se refere à ética, ética seu cito te ipsum, né, conhece-te a ti mesmo. E incompleto, no seu último escrito, Dialogus inter Judeum Philosophum et Christianum. Então, um diálogo entre um judeu, um filósofo e um cristão. Então a gente vê aí uma preocupação com um certo ecumenismo, no sentido de um diálogo religioso, enfim, não no sentido moderno, claro, mas enfim, a gente vê uma tentativa aí de um diálogo, né?
Eu acredito que o cristão saia ganhando dessa discussão, né? Ou enfim, não sei exatamente como funciona, mas bom, a gente vê aí uma tentativa de criar uma certa ponte, né, entre essas tradições e fazer um trabalho comparativo, né, entre essas posições diferentes acerca de Deus. E por fim, de caráter autobiográfico, a mencionada Historia Calamitatum, o Epistolarium, a correspondência com Heloísa e as poesias, que fazem dele um dos maiores escritores do seu século. Então vocês veem aqui que ele escreve muita coisa, né? Inclusive escreve poesias. Então a gente vê como ele passa aí por vários gêneros literários e temas também, né? Então lógica, ética, teologia, e tem esses escritos, enfim, da poesia e autobiográficos, né? A história das minhas calamidades, ele vai contando como a vida dele foi dura, né? E tudo. E bom, gente, esse foi o vídeo, mais curtinho, mas só para introduzir o Pedro Abelardo, tá? Eu tava pensando em fazer um vídeo só para ele, só que eu tô com muito pouco tempo e eu não quero deixar vocês sem vídeo. Então eu prefiro dividir e ir deixando, porque eu consigo ter mais tempo para fazer as outras coisas. Mas eu pretendo dar enfim, eu pretendo investir bastante nos vídeos durante as férias, tá? Vai sair vídeo pra caramba, eu quero acabar logo esse volume e o próximo para entrar na modernidade, né? Claro que eu não vou correr também, mas enfim, eu pretendo me dedicar um pouco mais a isso, tá? Então, enfim, esses foram os dados biográficos e questões relacionadas a questões desse tipo acerca do Pedro Abelardo. E no próximo vídeo a gente vai começar a falar das regras de pesquisa, né? Da questão da dúvida e de como funciona essa questão da dialética, tá? Então, muito obrigado a você aí que assistiu. Espero que você tenha gostado. Deixa o like aí embaixo, divulgue o vídeo para quem vocês acharem que possa se interessar. Inscreva-se no canal e considere apoiar o canal financeiramente também, tá bom? Valeu, tchau, tchau.